Imagine morrer, abrir os olhos e descobrir que tudo o que você acreditava estava errado. E se o céu for muito mais real do que você imagina? E se o inferno não for apenas uma metáfora? A Bíblia descreve dois destinos eternos. Um deles é indescritivelmente glorioso. O outro, assustador demais para ser ignorado. Mas existe uma pergunta que quase ninguém faz: quem realmente vai para o céu? E quem corre o risco do inferno? Hoje, você vai descobrir o que a Bíblia realmente diz. E talvez isso mude a forma como você enxerga sua própria vida para sempre. Desde o início da humanidade, uma pergunta atravessa gerações, culturas e civilizações inteiras. O que acontece depois da morte? Existe realmente um céu? Existe realmente um inferno? Ou tudo termina quando os olhos se fecham pela última vez? Milhões de pessoas vivem sem pensar nisso. Outras passam a vida inteira tentando encontrar essa resposta. Mas existe um detalhe impressionante que muitos ignoram. A Bíblia fala sobre céu e inferno de maneira direta, intensa e profundamente emocional. E o mais assustador é que Jesus falou sobre esses lugares mais do que quase qualquer outra pessoa nas Escrituras. Agora imagine novamente aquela cena. Um homem morre. Seu coração para. O silêncio toma conta de tudo. Pessoas choram ao redor do corpo. Mas de repente, ele abre os olhos novamente. Não na terra, não em um hospital, não em um sonho. Ele percebe que continua consciente. Continua existindo. E naquele instante, toda a eternidade começa diante dele. Essa imagem pode parecer distante, mas a Bíblia deixa claro que a vida não termina na morte. Ela apenas atravessa uma porta que nenhum ser humano consegue evitar. Desde pequenos, ouvimos representações do céu e do inferno. Algumas pessoas imaginam anjos tocando harpas em nuvens brancas. Outras imaginam o inferno como um lugar cheio de fogo e criaturas assustadoras. Mas será que é realmente assim? Ou será que muitas dessas imagens foram criadas por filmes, pinturas e tradições humanas? Quando olhamos para a Bíblia, percebemos algo muito mais profundo. O céu é descrito como um lugar de vida plena, paz absoluta e presença eterna de Deus. Já o inferno aparece como um lugar de separação, sofrimento e ausência completa daquilo que é bom. Mas para entender por que esses dois destinos existem, precisamos voltar ao começo de tudo. Segundo a Bíblia, Deus criou o ser humano para viver em perfeita comunhão com Ele. Não existia dor, não existia morte, não existia medo, ansiedade ou sofrimento. O Jardim do Éden era o retrato de uma humanidade vivendo perto do Criador. Porém, tudo muda quando o pecado entra no mundo. Adão e Eva desobedecem a Deus, e naquele momento a separação começa. A morte entra na existência humana. O sofrimento aparece. O mal se espalha. E desde então, toda a história da humanidade passa a carregar as consequências dessa ruptura. Ao longo das Escrituras, profetas falam sobre julgamento, eternidade e salvação. Reis enfrentam consequências por suas escolhas. Povos inteiros experimentam momentos de destruição por se afastarem de Deus. Mas é quando Jesus surge que o assunto ganha ainda mais intensidade. E isso surpreende muitas pessoas. Porque Jesus não veio apenas falar sobre amor, milagres e perdão. Ele também trouxe alertas fortes sobre a eternidade. Em vários momentos, Cristo descreve o inferno como um lugar real. Um lugar de trevas, um lugar de dor, um lugar de separação definitiva de Deus. Isso gera uma pergunta difícil. Se Deus é amor, por que o inferno existe? Essa dúvida acompanha milhares de pessoas. Mas segundo a Bíblia, Deus não criou o inferno para os seres humanos viverem nele. O inferno representa a consequência final da rejeição a Deus. Desde o início, Deus oferece oportunidades de arrependimento, mudança e reconciliação. A mensagem bíblica inteira aponta para um Criador, tentando trazer o ser humano de volta para perto dele. Porém, o amor verdadeiro também permite escolha. E é exatamente aí que a eternidade entra em cena. Jesus certa vez contou uma história que chocou todos que ouviam. Era a parábola do rico e Lázaro. De um lado existia um homem extremamente rico, vestia roupas luxuosas, fazia festas, vivia cercado de conforto. Do lado de fora da sua casa estava Lázaro, um homem pobre, doente e abandonado.
Enquanto o rico ignorava o sofrimento ao redor, Lázaro apenas tentava sobreviver. Então ambos morrem. E naquele momento tudo muda. O pobre encontra descanso e consolo. O rico desperta em tormento. Pela primeira vez, ele entende que viveu a vida inteira focado apenas em si mesmo. Pela primeira vez, percebe que ignorou aquilo que realmente importava. E o mais assustador da história é que ele percebe isso tarde demais. Essa parábola não fala apenas sobre riqueza ou pobreza. Ela fala sobre prioridades, sobre um coração distante de Deus, sobre pessoas que vivem como se a eternidade nunca fosse chegar. E talvez essa seja uma das maiores armadilhas da vida moderna. Hoje, milhões de pessoas vivem correndo atrás de dinheiro, fama, prazer, status e aprovação. Trabalham sem parar. Se distraem o tempo inteiro. Tentam preencher o vazio interior com qualquer coisa, mas raramente param para pensar em uma pergunta simples e assustadora: e se hoje fosse meu último dia? A Bíblia afirma que a vida humana é breve. Um sopro, um vapor que aparece por um instante e logo desaparece. Mesmo assim, muitos vivem como se fossem permanecer aqui para sempre. E é exatamente por isso que Jesus falava tanto sobre vigilância espiritual. Em vários momentos ele alerta que ninguém sabe o dia nem a hora em que sua vida terminará. E então, surge outra pergunta profunda: quem realmente vai para o céu? Muitas pessoas acreditam que o céu é apenas para pessoas boas. Mas a Bíblia mostra algo diferente, porque ninguém é perfeito. Todos falham, todos pecam, todos carregam erros, falhas e pecados ocultos. O céu, segundo as Escrituras, não é conquistado por mérito humano. Não é uma recompensa para quem aparenta ser perfeito diante dos outros. A mensagem central da Bíblia é que a salvação acontece através da graça de Deus. E isso muda completamente a maneira de enxergar a eternidade. Enquanto muitos tentavam parecer religiosos por fora, Jesus frequentemente confrontava a hipocrisia escondida dentro do coração humano. Pessoas aparentemente corretas podiam estar espiritualmente vazias, enquanto outras, rejeitadas pela sociedade, encontravam misericórdia diante de Deus. Isso chocava líderes religiosos da época, porque Jesus enxergava além das aparências. Ele via intenções, orgulho, egoísmo e verdadeiros desejos do coração humano. Mas existe um momento na história bíblica que se torna o centro de tudo: a cruz. Porque, segundo as Escrituras, Jesus não veio apenas ensinar princípios morais. Ele veio salvar a humanidade. A crucificação representa o ponto em que justiça e amor se encontram. Enquanto muitos enxergavam apenas um homem sendo condenado, algo espiritual e eterno estava acontecendo. A Bíblia diz que Cristo carregou sobre si o pecado da humanidade. Ele sofreu para abrir novamente o caminho entre Deus e os homens. E aqui está uma das mensagens mais poderosas do cristianismo: ninguém consegue se salvar sozinho. Nenhuma quantidade de dinheiro, religião, fama ou boas obras consegue apagar completamente o pecado humano. É por isso que a cruz é tão importante. Ela representa esperança para pessoas imperfeitas, representa perdão para quem falhou, representa uma nova oportunidade para quem acredita não ter mais saída. Depois da morte de Jesus, a Bíblia relata sua ressurreição. E esse acontecimento muda tudo, porque a ressurreição se torna a promessa de que a morte não tem a palavra final. Para os cristãos, o céu não é apenas um lugar distante. É a promessa de uma eternidade restaurada com Deus. Um lugar sem lágrimas, sem dor, sem injustiça, sem doenças, sem medo. O livro de Apocalipse descreve um futuro em que Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem sofrimento, nem desespero. Imagine viver em uma realidade onde o mal finalmente deixou de existir. Agora pense no contrário. Imagine existir eternamente separado de tudo aquilo que é bom, sem paz, sem esperança, sem amor, sem presença de Deus. É exatamente por isso que o inferno aparece de forma tão séria nas Escrituras. Não como uma simples ameaça simbólica, mas como um alerta espiritual extremamente importante. E talvez o mais impressionante seja perceber que Jesus nunca falava sobre isso apenas para causar medo. Ele falava porque amava as pessoas.
Seus alertas eram convites ao arrependimento, convites à transformação, convites para acordar antes que fosse tarde demais. Hoje, muitas pessoas evitam pensar sobre eternidade porque isso as confronta. Pensar sobre céu e inferno obriga qualquer ser humano a refletir sobre suas escolhas, atitudes e direção espiritual. Obriga a perguntar se existe algo maior do que esta vida. Obriga a reconhecer que talvez o vazio interior não possa ser preenchido apenas com coisas materiais. E no fundo, existe uma verdade difícil de ignorar. Todos nós sabemos que esta vida não dura para sempre. O tempo passa rápido. Pessoas envelhecem. Relacionamentos acabam. O corpo enfraquece. A morte alcança ricos e pobres, famosos e desconhecidos, fortes e fracos. Nenhum ser humano consegue escapar dessa realidade. Por isso a Bíblia insiste tanto em uma mensagem de esperança. Ainda existe tempo. Ainda existe graça. Ainda existe oportunidade de mudança. O Evangelho não é apenas sobre condenação. É sobre redenção, sobre recomeço, sobre um Deus que continua chamando pessoas para perto dele. Talvez você tenha começado esta história apenas por curiosidade. Talvez tenha clicado no vídeo esperando ouvir algo misterioso ou assustador. Mas agora percebe que a questão é muito mais profunda. O céu e o inferno não aparecem na Bíblia apenas para gerar medo. Eles aparecem porque a eternidade é real. E segundo as Escrituras, cada escolha feita nesta vida aponta para um destino eterno. No final, a grande pergunta não é apenas se o céu e o inferno existem. A pergunta mais importante é: para onde sua vida está caminhando agora? Porque um dia, todos nós atravessaremos a porta da eternidade. E quando esse momento chegar, nada será mais importante do que nossa relação com Deus. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like e se inscreva no canal. Seu apoio faz toda a diferença. E nunca se esqueça, Jesus é o nosso único Salvador. Fiquem com Deus.